E aí, galera? Hoje vim parar num lugar bem diferente. Sabem onde eu estou? Em uma molécula de oxigênio. Calma, deixa eu explicar. É que hoje vamos falar sobre ligação covalente. Ela se caracteriza pelo compartilhamento de elétrons. As nuvens eletrônicas dos átomos interagem entre si e compartilham os elétrons presentes nas camadas mais externas. Esta ligação ocorre entre átomos de hidrogênio e ametais e átomos de ametais. E ainda podem formar moléculas e macromoléculas. Existem duas teorias que explicam a ligação covalente. Tiago? Desculpe interromper. Ótimo! Adoro companhia para estudar, sabia? Então, quais são as duas teorias, hein? A dos orbitais moleculares e a das camadas de valência. Mas vamos falar sobre a teoria das camadas de valência, que é mais simples, né? Nessa teoria, os elétrons que estão na camada de valência, ou seja, na mais externa, possuem maior facilidade de participar de ligações químicas. Assim, as nuvens eletrônicas interagem e compartilham os elétrons para ficarem com a configuração eletrônica dos gases nobres, com 8 elétrons na camada mais externa. É a chamada de regra do octeto. Desse jeito, ficam mais estáveis. Podemos classificar a ligação covalente como simples, dativa ou coordenada. Na ligação covalente simples ou comum, há compartilhamento de um elétron de cada átomo. Claro, porque no caso de ligação dupla, vão ser 2 elétrons compartilhados. No caso de tripla, 3. Quer dizer que vai ser um elétron por cada ligação. Por cada? Eu não vi nenhum porquinho por aqui, não. Fica melhor dizer um elétron compartilhado por ligação. Podemos entender a ligação covalente simples com o exemplo do gás cloro. Esse gás é usado para desinfetar a água que bebemos. Torna a água potável porque mata os micro-organismos que transmitem doenças. Claro que essa quantidade é controlada para não trazer problemas, porque em excesso ele é tóxico, né? Mas vamos voltar à ligação covalente. Desculpa, Kimi. Que nada, Thiago. Foi bem legal a sua explicação. Olha só. Observando a tabela periódica, vemos que o cloro apresenta na camada de valência 7 elétrons. Segundo a regra dos octetos, ele vai adquirir a configuração do gás nobre mais próximo, que é o argônio, com 8 elétrons. Por isso, ele precisa de um elétron para se tornar estável. E é por isso que cada átomo compartilha um elétron, formando um par de elétrons para atingir a estabilidade. O par de elétrons passa a pertencer simultaneamente aos 2 átomos. A atração dos núcleos sobre o par de elétrons compartilhados é que mantém os átomos unidos. A representação gráfica do que dissemos é chamada representação de Lewis. Fórmula estrutural: cloro, cloro. Fórmula molecular: Cl2. Podemos concluir pelo exemplo que ligações entre ametais são do tipo covalente simples. Portanto, a substância será de natureza molecular, podendo estar no estado líquido, sólido ou gasoso. Para facilitar, podemos dizer que os ametais compartilham um número padrão de pares de elétrons de acordo com o grupo que pertencem na tabela periódica. Isso para atingir a regra dos octetos. Olhem só. Vejam que esta regrinha cabe também ao exemplo do cloro, pois ele pertence ao grupo 17 da tabela periódica. Antes de falarmos sobre ligação covalente coordenada ou dativa, que é um pouquinho mais complexa, que tal a gente testar se ficou tudo entendido com relação à ligação covalente simples? Então vamos exercitar. Vamos montar as fórmulas estruturais eletrônicas dos gases de nitrogênio e gás carbônico. Uma dica: o nitrogênio na camada de valência possui 5 elétrons. No caso do gás carbônico, o carbono possui 4 elétrons e o oxigênio 2 na camada mais externa.
Na certa encontraram que um N2 forma uma ligação tripla e o CO2 forma duas ligações duplas na ligação do carbono com o oxigênio. E aí, foi isso mesmo que encontraram? Agora sim, vamos falar sobre ligações covalentes dativas ou coordenadas. Como eu disse, estas são um pouco mais complicadas. Mas com um exemplo fica mais fácil. Observe o caso do SO2, aquele óxido que origina a chuva ácida. Está lá no episódio de vídeo sais e óxidos onde estão. No rádio também, sais e óxidos mais presentes do que imaginamos. Neste composto, tanto o enxofre quanto o oxigênio pertencem ao grupo 16. Vejam na tabela periódica, em ambos faltam 2 elétrons para que se complete o octeto. Então vamos montando a fórmula estrutural por partes. Primeiro vamos pegar um enxofre e um dos oxigênios do SO. E agora, onde vamos encaixar o outro átomo de oxigênio? Só para reforçar, depois da formação da dupla ligação, tanto o átomo de enxofre quanto de oxigênio completaram os seus octetos. Contaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto, 8 elétrons na última camada. Então, o outro oxigênio vai se ligar ao enxofre por ligação dativa ou coordenada. Isto é, ele compartilha um par de elétrons cedidos pelo enxofre. Isso acontece porque o enxofre, que já está com 8 elétrons na última camada, possui um par isolado. Por isso, ele empresta, ou melhor, cede ao oxigênio. O par passa a pertencer tanto ao enxofre quanto a esse novo oxigênio. A diferença é que nesse caso, o dono do par é um dos átomos que possui 8 elétrons na última camada, enquanto na covalente simples, cada átomo é dono de um dos elétrons do par compartilhado. A representação da ligação dativa é uma seta orientada do átomo que cede para o que recebe. Assim, ó. E aí, tá confuso ainda? Vamos ver mais um exemplo de ligação dativa. O N2O, óxido nitroso, também possui ligações dativas. Vamos ver a estrutura de Lewis. No círculo estão as ligações covalentes simples. Nesse exemplo, o nitrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio, por isso ele cede um par de elétrons para o oxigênio, formando assim uma ligação covalente dativa. No caso dos átomos de nitrogênio, eles formam uma tripla ligação covalente simples, obedecendo também à regra dos octetos. Mas lembrem-se que a ligação dativa só ocorre se não há possibilidade de ocorrer ligações covalentes simples. E aí, Thiago? Sabe qual é a principal diferença entre a ligação covalente simples e a coordenada ou dativa? Claro, eu te falei que estava sabendo tudo da matéria. A principal diferença é que na primeira, cada átomo participa compartilhando um elétron, formando um par. Na ligação dativa, um dos átomos compartilha um par de elétrons e este chamado de doador. A única diferença mesmo é no momento da formação, porque depois de formada a ligação, ambas consistem no compartilhamento de elétrons. Ou seja, os elétrons pertencem aos 2 átomos para que a regra dos octetos seja obedecida. Gostei de ver, hein? Tá sabendo tudo. E eu que pensei que a nossa ligação fosse importante para você, Thiago. Não me olha assim. Eu tava até agora aqui te esperando. Você que demorou. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Agora vai longe. Mas nós vamos ficando por aqui, que eu quero escapar dessa confusão. Tchau, galera. E acompanhe as outras mídias para saber mais, tá?